Olá, é um prazer estar novamente com você através do programa Homem de Verdade. Nós estamos aqui reunidos para ter um propósito em nosso coração, levar algo de ensinamento, de edificação e de bênção para você, querido, e a sua família. Hoje nós temos um tema muito importante, vivendo a paternidade como homem de Deus. Será que está acontecendo isso na nossa vida? A família faz parte do projeto, do plano de Deus. O papel de pai é dado ao homem pelo nosso próprio Deus. Ele nos condicionou a ser pai. Agora, como você está vivendo e lidando com essa paternidade que Deus te honrou e te abençoou para você ser o conselheiro e o abençoador da sua família? Esse é o tema do nosso programa de hoje. E para debater este programa, para falar, para lhe aconselhar, estamos aqui com o nosso querido pastor Leandro Venâncio. Ele é um dos pastores aqui do ministério, está aqui também para trazer aqui palavras de edificação para a sua vida. Pastor Roberto Nicola, um dos pastores da nossa igreja aqui também, ele é líder do ministério, realmente dos grupos familiares. E também do seu lado também, pastor Marcos Dutra. Ele é um dos líderes também do Ministério de Adolescentes aqui de nossa igreja. Então nós estamos aqui para trazer uma palavra. E eu já vou fazer uma pergunta. O que significa a paternidade de Deus em nossa vida? A paternidade de Deus na nossa vida, ela representa através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi enviado com o propósito de quê? De estar sendo o nosso irmão, representante de Deus aqui na terra, sobre as nossas vidas. Porque quem é o maior pai? É Deus. E nós precisamos de ter ele como exemplo das nossas vidas. Nós precisamos de ter Jesus, ele foi realmente aquela pessoa que deixou uma história para que nós pudéssemos seguir como os pais, para termos referências de como nós devemos conduzir a nossa vida como pais aqui na terra. Então nós poderíamos dizer, pastor Roberto, que essa paternidade foi feita por adoção, né? Nós somos adotados, nós fomos inseridos na videira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, né? Então é o seguinte, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então nós somos enxertados nessa videira, nós somos adotados por esse pai maravilhoso, né? Isso, pastor. Na verdade, se nós formos olhar biblicamente todo o processo de adoção através de Cristo Jesus, houve uma ruptura. Quando Deus, em Gênesis capítulo 1, ele cria todas as coisas, ele cria o homem. Então quem gera é pai. Então Deus é pai da criação. Ele é pai do homem, ele é pai da mulher. Só que o pecado gera uma ruptura. E essa ruptura, o ser humano deixa de ser filho e torna-se criatura, gerado não mais pela criação de Deus, mas ele se torna um ser almático, vivendo longe de uma paternidade. Esse foi o grande problema da humanidade. Hoje nós vemos muitas pessoas que estão vivendo sem uma referência de pai. Cristo veio, como disse com toda a propriedade do pastor Roberto, ele veio trazer novamente essa paternidade. Então hoje nós somos filhos por herança. Adotados com sangue. Então hoje nós temos uma referência de pai. Deixamos de ser seres humanos regidos pela alma, pelas nossas emoções, longe do pai, e através do sacrifício de Cristo na cruz, nós nos reencontramos com o pai. Então Jesus é o grande arquiteto dessa obra. Interessante, pastor Leandro, é que já há estudos científicos que comprovam que o DNA do homem tem a descrição da palavra Yahvé. Eu vi isso. Há um quantitativo, eu vi isso. há um detalhamento do DNA do homem, onde se é provado cientificamente que o homem tem a referência, acima de tudo, vindo da palavra Deus, que é Yahvé. Os meus colegas aqui falam muito bonito, eu falo de uma forma mais simples. Ver a paternidade de Deus em nossas vidas eu enxergo isso como ver assim que o meu DNA é de Deus, que eu sou realmente filiado, que eu tenho uma filiação de Deus. E quando você, pastor Leandro, diz que o pecado quebrou essa relação que tinha, Jesus veio para restabelecer e nos mostrar como que é ser filho. Então, a filiação pressupõe aí duas pessoas, pai e filho.
Nós éramos perdidos e Jesus veio então para nos resgatar e nos mostrar o verdadeiro caminho que é ser filho. Jesus, que nos momentos que antecedem, né, aquele Marte dele, ali dele ser preso, então aquele começa a sofrer ali no Getsemane, o que ele diz? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele chama ele ali e transfere para o Pai, o seu Criador, o nosso Deus, essa transferência. Então ele chama ali a paternidade. Pai, se for possível. Ele sabia que seria um momento de luta, de dor, insuportável, que ninguém ia passar. Então ele abre, certo? Aí a oportunidade de fazer. Porque é o seguinte, Pai, se não for possível, seja feita a tua vontade. Ali mostra a obediência, a paternidade, a ligação intrínseca que existe ali entre o pai e o filho, né? Então a gente vê ali aquela unidade ali e o Espírito Santo regendo aquele triunvirato ali, aqueles três seres, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso é muito lindo, esse ato, quando você fala sobre isso, que a gente vê realmente Jesus usar desse momento para dizer, Pai, se for possível. Então ele está falando verdadeiramente como um filho. Mas o que é mais interessante disso tudo, pastor, são referências que a Bíblia nos traz, que são referências que nós colocamos aqui, mas é para o nosso dia a dia. É para nós trazermos para a nossa vida, para nós que somos pais, para que nós possamos usar as mesmas atitudes que Deus usou para com Jesus, para conosco, junto aos nossos filhos. Independente da circunstância que nós estamos vivendo, será que nós temos sido bons pais? Vamos fazer uma pergunta aqui. E dentro desse aí, ó, dentro da paternidade, o que a Bíblia fala dos pais? Pois é interessante isso, né? Uma das coisas que a gente tem que entender que ser pai não é complexo. Mas o ser humano, aqui é interessante, porque é uma via de mão dupla. O pai, quando nossa referência, né, de pai, ela vem uma referência muito humana. Então é uma referência de trocas muito limitadas. Então, por exemplo, eu e o meu filho, né, os meus dois filhos. Como que eu aprendi a criar os meus filhos? Através da palavra de Deus. Não existe um outro ensinamento mais profundo e mais completo do que a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós aprendemos da palavra de Deus, nós nos revelamos como um pai verdadeiro. Por quê? Porque Deus é o pai. O pastor Salmo falou uma coisa interessante. Eu li um livro recentemente, o título era assim, ó, Atrevi-me chamá-lo de pai. Porque o judeu, ele não chama Deus de pai. Ele nem sequer pronuncia o nome Deus, porque é um nome muito forte. Só que Jesus chamava Deus de quê? De pai. Ele levou essa paternidade. Então, o que a Bíblia fala sobre a questão de pais? Que os pais, eles têm que levar os filhos como flechas, que a Bíblia fala que os filhos são como flechas na mão do valente. Salmo 137. E ele fala que nós não devemos irar os nossos filhos, para que eles não percam as forças, para que eles não se revoltem, para que eles não tenham uma ideia errada. Por que Moisés não entrou na terra? Porque Deus falou assim, você está mostrando um Deus que não sou. Esse Deus que você acabou de bater na rocha aqui não sou eu. Então, às vezes, o que nós fazemos? Nós deturpamos a imagem de Deus e os filhos perdem essa noção. E a Bíblia ensina, né? Filhos, obedeçam aos seus pais. Para quê? Para que te vá bem. Né? Mas a Bíblia também fala para que os corações dos pais se convertam ao coração dos filhos e o coração dos filhos aos pais. O que é isso? É unidade, é estar debaixo da mesma orientação, do mesmo espírito, da mesma direção. É isso que a Bíblia ensina. Qual é a função do pai? É levar o filho a crescer, a romper, a criar uma personalidade segundo o coração de Deus. Aqui na igreja nós temos um curso que é o Educando Filhos à Maneira de Deus, que mostra o relacionamento de pais com os filhos e dos filhos com os pais. Porque existe hoje uma coisa seguinte, nós como pais nos cobramos demais na educação dos nossos filhos e não ensinamos os nossos filhos como tratar um pai. Mas sabe por que isso, pastor Leandro? É porque a gente fala de pai e filho. Mas o pai, ele também é filho.
Porque todos nós somos filhos de Deus. Então, o pai, se ele não entender o que é ser um filho, ele vai ter dificuldade em ministrar aquilo que o filho dele precisa entender o que é ser um filho. E a gente observa que muitos pais estão fracassando nessa tarefa que Deus nos incumbiu de sermos pais, porque são órfãos, não têm a referência de paternidade, em algum momento se perdeu, e aí como que ele vai ensinar um filho o caminho que ele deve andar, sendo que ele não tem a própria referência de filho? Pastor Marcos, isso que você está falando, isso é gravíssimo, né? Porque a gente sempre quer se aplicar uma teoria de ensinamento, uma teoria de como fazer as coisas, mas existe um jargão que diz: os exemplos arrastam. O que é isto? Você tem que transferir para o seu pai aquilo que você é. E será que você está andando segundo o propósito da palavra de Deus? Será que você está realmente buscando, nutrindo na palavra de Deus, ensinamentos de edificação para construir na mente e no coração dos seus filhos uma vida de sucesso, uma vida abençoada? Será que está acontecendo? Então, a gravidade está por aí. Olha, nós vamos para um breve intervalo, e nesse intervalo você conhece aí as pessoas que estão, as empresas que estão nos abençoando, que estão nos ajudando a levar esse programa até você, até o seu lar. Então aguarde 1 minuto só, nós já voltamos com a continuidade dessa paternidade que Deus o constituiu para você exercer sobre os seus filhos. 1 minuto só, aguarde aí. Temos 100 anos e muito para comemorar. Nos últimos 10 anos, nosso PIB cresceu 122%. Geramos mais de 100 mil empregos e ampliamos para 60 mil o número de empresas ativas. Temos o maior hospital municipal do Centro-Oeste, construído e mantido por uma prefeitura, e agora o único hospital público fora de São Paulo sob a gestão Albert Einstein, referência internacional de saúde. Já instalamos mais de 700 quilômetros de fibra ótica e inauguramos o Centro de Inteligência Tecnológica. E aqui, a qualidade de vida só melhora com mais de 120 praças, pavimentação asfáltica contínua e 9 eixos estruturantes planejados, 5 já entregues e 4 em construção. É só andar pela cidade para você ver, a Aparecida está de parabéns. Aparecida 100 anos, melhorando o presente e construindo o futuro de quem vive aqui. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Venha orar conosco e tenha um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Segunda-feira, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Eu tenho sido muito abençoada, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida. Quarta-feira, o Culto da Família. Eu posso dizer que aqui é uma família de verdade. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Nós, do Grupo Familiar, temos um convite especial para você. Um local de comunhão, de alegria, de festa, dentro do seu lar. Venha, participe conosco. Sou Jordana, responsável pelo Catedral Kids. E quero convidar você, criança, para fazer parte do nosso ministério. Você já conhece a nossa turminha Catedral Kids? Venha nos conhecer. Olá, adolescentes, tudo bem? E nós queremos fazer um convite muito especial para vocês. Toda quarta-feira temos o Catedral Teens, às 20 horas, no anexo da igreja. Vem participar com a gente. Vem! Fala, galera, nós somos do Catedral Jovem e nós temos um convite muito especial para vocês. Todos os sábados, às 8 horas, nós temos um culto aqui na Catedral. Esperamos por vocês. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Somos líderes do Ministério de Jovens Casais e queremos fazer um grande convite para você. Todas as quintas-feiras, nós temos uma reunião para os jovens casais às 20 horas aqui na Catedral da Família. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. Nós, Catedral da Família, temos um convite muito especial para você. Escute só. Essa igreja ama você. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal.
Arroz Cristal, feijão Cristal. Não é que dá certo? Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz e feijão Cristal. Pureza em forma de grãos. Tem gente por aí com febre alta, dor no corpo, mal-estar, achando que é mais uma virose. E se esqueceu que o Aedes aegypti continua circulando. Pequeno porte, perna listradinha, contamina mais de 5 pessoas com dengue, zika ou chikungunya. Líder de uma quadrilha que se prolifera em água parada. Por isso, mantenha o quintal livre de objetos que possam acumular água antes que você acabe preso em uma dessas doenças. Governo de Goiás. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Sabe, se Deus te deu essa identidade, você ser um homem, realmente, viva a paternidade como homem de Deus. Viver a paternidade como homem de Deus não é fácil. Mas se você traz e transfere para ensinamentos bíblicos, torna tudo mais fácil. E de fácil acesso e de fácil convivência. Quando encerramos o bloco anterior, eu disse sobre a responsabilidade dos pais. E eu quero iniciar aqui dizendo o seguinte: por que os pais têm que abençoar os seus filhos? Porque a Bíblia ensina, pastor. Uma transferência de bênção, a sequência, a continuidade daquilo. Porque hoje, pastor Roberto, os pais estão achando fácil transferir para terceiros essa responsabilidade de educar. Sabe, hoje, o celular hoje virou uma ferramenta que coloca na mão do filho para entretenimento, não aconselhamento. Tem duas coisas, duas vertentes muito importantes aí que nós temos que ver, né? A paternidade é quando você assume. Dentro da paternidade tem uma coisa muito importante, querido: amor. Então eu queria saber, por que os pais têm que abençoar os seus filhos? Pastor, é tão sério isso. Nós estamos vivendo uma sociedade onde eles estão transferindo a responsabilidade. O pai, ele tem vivido um momento de tantas atividades, obrigações e tantos efeitos dentro da sua vida profissional, que eles não têm entendido que o maior bem que Deus deu para ele é os filhos. E eles têm trocado esses valores. Eles têm entendido que é um celular, que é uma empregada, que é um bom colégio, que vai trazer educação e referência para o filho dele. Está totalmente errado. Nós estamos vendo um mundo onde as referências lá fora nunca serão uma referência dentro do meu lar. É pelo contrário, nós entendemos que elas são errôneas dentro do contexto bíblico. Não vamos citar quais são elas, mas acho que quase todos sabem. Mas nós precisamos de saber que nós temos que colocar uma referência na vida dos nossos filhos. Exemplo, eu tenho um neto de 3 anos de idade. Todas as vezes que ele chega, a primeira coisa que eu faço, estendo a mão para ele e falo assim: fala a benção pro vovô. Ele benção o tempo todo. Porque hoje não existe mais isso. Eu tenho que entender que eu sou o abençoador do meu filho e do meu neto. A Bíblia me dá esse direito. Eu tenho que transferir a bênção do Senhor, porque esses valores estão sendo deixados de lado. Valores que são eternos. Então eu entendo isso. Pastor, a palavra de Deus nos diz que os filhos é uma herança que Deus nos dá. E eu questiono a vocês o seguinte: quem que recebe uma herança para não cuidá-la e não dar a ela o devido valor? Então Deus incumbe aos pais, e aí eu estendo também a figura da mãe, a responsabilidade de cuidar e de zelar desta herança que Deus nos deu. Porque o maior objetivo de nós aqui na Terra é adorarmos a Deus e preparar os nossos filhos para um dia povoarem o céu. E muitos pais esquecem, optam em priorizar bens materiais, sendo que, para o cristão verdadeiro, a nossa esperança ela não está enraizada aqui nos valores dessa terra. A nossa maior promessa é que um dia nós estaremos morando na eternidade com o nosso Deus. E é isso que nós temos que preparar os nossos filhos. Nós falamos no bloco anterior, o pastor Leandro citou aqui o Salmo 137, onde diz que os filhos são para os pais como uma flecha na mão do guerreiro. Então nós devemos abençoar os nossos filhos e cuidar deles e projetá-los para alcançar lugares que nós pais não alcançamos. Então se você tem uma flecha na mão e projeta a flecha, e a palavra de Deus que isso é comparado ao filho, aos cuidados do pai, o filho vai alcançar aonde o pai projetar. Essa que tem que ser aí a nossa atitude diante dos filhos. Na verdade, até a mais. Porque, na verdade, a flecha vai muito além de onde você vai. É isso que nós temos que entender. Agora, qual é o exemplo? Eu quero deixar uma pergunta para aqueles que estão nos ouvindo. Qual é o exemplo que você tem deixado para o seu filho?
Qual é a referência que você tem passado para o senhor? Uma coisa que eu gostaria de passar para as pessoas que estão nos assistindo, que nós, com a nossa palavra, com a nossa sabedoria, a gente não vai convencer os nossos filhos. Eu aprendi, eu tenho filho com 22, um filho com 24 anos. Então esses hoje já são jovens, já estão criados, né? Já estão encaminhados, né? Então o que acontece? Toda a minha vida, quando eu ia conversar com eles, eu usava a palavra de Deus. Porque a minha palavra não convence. Exemplos da Bíblia. Os exemplos da palavra de Deus. O que você fala não tem poder. Agora, o seu exemplo... Isso. A palavra move, o exemplo arrasta. Isso. Então, o que acontece? Quando os pais e as famílias que estão assistindo aqui, às vezes eu tenho visto pais que estão perdidos na criação dos filhos. Falam assim, não sei mais o que eu faço com ele, não sei. Gente, abra a Bíblia. Abra a palavra de Deus. Fala, meu filho, vem cá, lê aqui. Pegue a Bíblia, entregue para o seu filho, fala assim, lê aqui. O seu filho lê e a palavra de Deus, porque o Espírito Santo que convence, muda a história daquela criança. Muda a história daquele filho e daquela filha. A Bíblia fala aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim, ó, você as inculcará a seus filhos, e deles falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, elas lhe serão por frontal entre os olhos. Olha que coisa linda. É a palavra que convence. É a palavra. Quando nós estamos aqui, vamos aconselhar alguém, a gente aconselha com a sabedoria nossa? Não. Quando a pessoa vai pedir conselho para mim, o que eu falo? O conselho que eu tenho para te dar é o quê? É bíblico. Você está disposto a ouvir? Então o que acontece? Nós temos que ser conhecedores da palavra. A Bíblia fala, o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. É verdade. Queridos, o assunto é muito importante, importantíssimo. Hoje, para você exercer uma paternidade dentro do seu lar, eu queria aconselhar você. Um dos momentos importantes é você ter a mesa. A mesa é o ambiente onde você serve o alimento. Existem formas de você traduzir sobre a mesa os alimentos que você quer abençoar o teu filho. E o alimento espiritual, ele é importantíssimo. Então, nós temos aqui, podemos ficar aqui durante outros programas discutindo esse assunto, mas eu quero trazer uma conotação de cunho espiritual para você. Pastor Roberto disse agora mesmo, família é um patrimônio importante. Família é o maior patrimônio que você pode ter. Você pode ser um grande empresário, grandes negócios, grandes empreendimentos, mas o seu bem maior é a sua família. Então trabalhe a sua família. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder um filho, perder uma filha para o mundo. E hoje a sociedade não tem nada a acrescentar. Então os valores estão invertidos. Então, quando você abandona o seu filho, deixa ele à mercê, achando que uma faculdade caríssima, uma faculdade de medicina ou qualquer um outro curso que ele vai fazer, está trazendo uma bagagem maravilhosa. Cuidado, aproxime do seu filho, acompanhe o seu filho. E a mesa é um momento que está marcante ainda na família. Tem família que hoje não tem tempo na hora do almoço para sentar todos à mesa. Mas à noite sobra um tempo e ali a família se assenta, ali o pai vai abençoar o filho, vai trazer o alimento, mas o alimento mais importante, o filho quer ouvir uma palavra paternal, uma palavra do pai, uma colocação de exemplo, como nós acabamos de dizer aqui, uma colocação realmente de demonstração de amor para com o filho. Porque os afazeres da nossa vida, talvez não dá tempo. Hoje eu tenho que chegar mais tarde em casa, não vai dar tempo. Mulher, separe as coisas aí porque eu não vou dar tempo de chegar. Eu queria que você começasse a aprender, a priorizar os valores dentro da sua vida. Não adianta nada você correr, não adianta nada. Amanhã você vai ter que gastar uma fortuna para você tentar recuperar algo que você, com amor, com carinho, com acompanhamento presencial, você poderia trazer e traduzir em bênção para a sua família, para os seus filhos. Tem esposa abandonada em casa, tem esposo abandonado em casa, tem filhos que não sabem o que é um pai. Por quê? Ele é jogado, ele é deixado, os afazeres da vida, as ocupações, e a vida está se passando. E com a modernização do mundo,
o que acontece? Cada vez mais está havendo um distanciamento. Hoje essa ferramenta é uma ferramenta muito boa, só que talvez você está dentro de casa ou sobre a mesa e cada um está com o seu celular na mesa. Na mesa, eu acho que os valores precisam ser mudados, os valores precisam ser restaurados. Naquele momento ali, o celular ou qualquer ferramenta, qualquer aplicativo que qualquer um de vocês precisam usar para trabalhar ou dia a dia, precisa ser deixado de lado. Para quê? Para que os valores, a coisa linda, a coisa importante é quando você olha no olho no olho. Você a olhar olho no olho do seu filho e da sua filha. Fazer uma pergunta: como você está, querido? Como você está, querida? Isso mexe, isso chama, isso atrai, isso é demonstração de amor. E muitas vezes nós já estamos correndo, ou então o tempo não dá, e você culpa sempre o tempo, culpa sempre, Deus está nos abençoando de certa forma, as coisas estão maravilhosas, então depois um dia a gente sai para viajar e a gente aproveita e vai descansar. Talvez esse dia não chegue como você projeta, porque a nossa vida é uma semeadura. Você tem que semear todo dia, semear palavras abençoadoras, semear palavras edificadoras, semear palavra de amor, semear palavra de unidade. Quando você semeia isso, é a certeza que você vai colher amanhã no coração dos seus filhos. Amor, entendimento. Eles vão entender que eles têm um pai aonde eles podem recorrer, ensinamentos, palavras de ensinamento, palavra que vai edificar. Talvez o filho chega da escola, chega da faculdade com uma pequena dúvida, simples. É uma coisa simples. Para você pode ser uma coisa corriqueira, mas ele quer traduzir, ele quer transmitir aquilo para você, para que você possa responder em amor, em carinho e companheirismo. Querido, eu queria que você pensasse, refletisse sobre isso. A paternidade que é colocada sobre os seus ombros não é um peso, não é um fardo, é uma bênção, é uma dádiva que Deus colocou para você. Nós temos aqui em nossa igreja um curso chamado Educando Filhos à Maneira de Deus. Sabe o que é isso? É educar a maneira, aquilo que nós falamos aqui agora mesmo. Talvez você não dá conta de expressar, talvez você não teve um ensinamento, a faculdade não te ajudou, talvez você não chegou à faculdade, mas se você extrair da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você vai transmitir ao seu filho algo que vai edificar e vai abençoar ele, e ele ter um futuro abençoado. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você refletisse sobre isso. E se necessário for de um tratamento, nós temos aqui um curso. É um curso de graça. Você vai adquirir uma apostilha, em 3 meses você vai sair daqui abençoado, habilitado a ser um abençoador do seu lar e dos seus filhos. Pense nisso. Um forte abraço. Até o próximo programa.